Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aí do canal Oficina do Saber MTE Thomson. Leandro Marco da General Tech, Centro de Treinamento e Oficina Automotiva de Uberaba, Minas Gerais. Estamos aqui no curso e treinamento de como testar sensores atuadores. Voltando a te lembrar, assista o curso de Elétrica Automotiva Elétrica Básica, assista o treinamento de metrologia, treinamento de osciloscópio, todos os treinamentos e gestão da oficina, que há muitos cursos ali de gestão, inclusive nós temos um aí, gestão produtiva, oficina mais produtiva, para que você possa fazer do seu negócio um negócio limpo, rentável, enxuto, para que você possa trabalhar e oferecer qualidade ao seu cliente. Vamos lá, como testar, aula 8, rotação, fase, detonação e velocidade. Sensor CKP, CMD, KS, VSS, são as siglas que você vai achar nos diagramas elétricos. Nós temos aqui na tela uma imagem do scanner na visão de osciloscópio da Raven 3. É um ponto de sincronismo do motor AP 1.6 do Saveiro G4, aquele flex. Então nós temos o sinal de fase, lembrando na aula que nós tivemos de grandezas elétricas, depois sinais elétricos, sensor de fase um sinal digital, ok? Aqui fica no comando de válvula, pegando o sinal do comando, abertura das válvulas. O sinal analógico do sensor de rotação e o sinal de pulso do bico 1, indicando para mim que esse veículo está no sincronismo correto, que é o dente 14, tá? Referente ao dente 14, o dente fônico do Saveiro com motor 1.6 AP, ok? Esse teste hoje é muito usado no diagnóstico avançado, vê o sincronismo do motor até mesmo antes de desmontar. E nós vamos testar alguns sensores e alguns sinais nós vamos ter como simular aqui para você. Muito bem, sensor de rotação CKP 70418 70333, aplicação linha Volkswagen 1.0 e o Volkswagen 1.6 e a Amarok. São sensores diferentes, tá? Eles são parecidos no desenho, inclusive em cor diferente, por isso usa o mesmo conector, o mesmo diagrama de ligação, porém sinais de forma diferente. O 70333 ele tem uma frequência de 900 Hz em 900 RPM, em 2000 Hz, 2000 RPM ele vai dar 2000 Hz. Porém, o 70418 ele passa em 4000 RPM, ele vai nos dar 4000 Hz. A diferença dele está na composição, a estrutura interna, a constituição do sensor. Nós temos que ter atenção à roda fônica que se aplica os dois sensores. Um trabalha que é lá no retentor do volante, né, do motor. Um vai ter o retentor magnético e o outro vai ter que seria um retentor liso e o outro um retentor dentado. Se acusou que esse veículo está fora de sincronismo, quando testar ali com o osciloscópio, voltar aqui o sincronismo eletrônico, você precisa tirar o câmbio ou tirar o motor para conferir lá o ponto pela roda fônica que está no retentor do volante, ok? Nós temos o sensor de rotação MTS 70578 aplicado na linha Honda. Então ele recebe uma alimentação positiva vinda do relé de injeção. Os outros sensores que eu mostrei trabalham com alimentação de 5 volts. Esse aqui trabalha com 12 volts. Ele trabalha de forma diferente. Ele recebe uma alimentação de 12 volts. Os testes dele, ele vai gerar um sinal variando, oscilando de 0 a 5 volts, também um sinal, né, digital, porque ele tem uma alimentação positiva. E o sensor de rotação que nós mais utilizamos aí, o sensor de rotação, né, da linha Renault. É um sensor de sinal analógico, então nós medimos a resistência dele, vai estar entre 200 a 250 ohms. Né? Nós pegamos um resistor, um sensor de rotação
da linha GM aqui, muito conhecido, Vectra, Astra. Esse aqui vai ter uma resistência maior, a média de 600 ohms. Mas a forma de testar é a mesma. Nós medimos a resistência e se você ligar ele no multímetro na escala de corrente alternada, não estará medindo corrente, está medindo tensão em corrente alternada. Na aula de elétrica básica isso é muito bem explanado, ok? E medimos aqui nos terminais que dê a resistência e oscilarmos um pedaço de ferro, uma chave, qualquer coisa aqui na frente, ele vai gerar tensão entre 0 a 1 volt, ele vai dar essa geração. E se você tiver como simular, igual no caso aqui, nós vamos usar uma fonte ajustável, um circuito montado, um motor elétrico com uma roda fônica, o multímetro e o osciloscópio para a gente poder entender o funcionamento deste sensor, ok? Nós vamos ligar aqui o multímetro, ok? E esse multímetro ele vai pegar para nós aqui o sinal de corrente alternada do sensor. Vamos pegar esse sensor e nós vamos ligar, ok? Vamos testar aqui os cabos, tá? Soltou um aqui. Vamos fazer a conexão, ok? E nós vamos movimentar a roda fônica e ver o sinal que vai aparecer aí na tela do multímetro, e o osciloscópio. Ok? Aí o osciloscópio também deu o sinal aí, ok, bacana. Esse é o sinal que nós temos do sensor de rotação. Lógico que aqui eu não tenho uma referência do ponto de sincronismo, porque estou apenas simulando o sinal para nós entendermos como que ele funciona. Quais os cuidados que nós temos que ter com o sensor de rotação? Já peguei em alguns atendimentos de consultorias, a pessoa falou, olha, já troquei o sensor de rotação de um Renault 2, 3 vezes, passa algum tempo esse carro volta. Pessoal, vamos estar atento aqui, ó, conector do sensor. Eu fiz questão de trazer esse aqui sem a borracha de vedação. Ele tem uma borracha de vedação, esse aqui está faltando. O que acontece? Eu monto sem a borracha de vedação, encaixou. Coloco o sensor, mudou, o carro funcionou, liberou, muito obrigado, o cliente foi embora. Daí a pouco ele liga, estou com um carro aqui no trânsito e o carro morreu, não pega, não funciona. Chego lá, muitas vezes, mexeu no chicote, o carro funcionou, porque deu contato. A falta da borracha de vedação vai fazer com que esse sensor ele tenha mau contato aqui. Então ele tem que estar justo, ele não pode ter essa folga, isso é errado. Não pode estar oxidado, não pode ter ferrugem. Observar se o cabo não está com a capa apodrecendo, acontece alguns chicotes apodrecer, fechar curto, tudo isso nós temos que medir. E medir a resistência do sensor, ok? Então tem um modelo, esse preto, o outro azul, que são posições invertidas, mas é a mesma resistência, o mesmo funcionamento, aplicações diferentes. Sensor de fase. O sensor de fase, ele é um sensor de sinal digital, tá certo? Não consigo simular para você esse sensor aqui, eu teria que ter uma roda fônica que tivesse imantada para poder fazer a geração do sinal. Mas o que nós temos que observar quanto ao sensor de fase? No veículo nós vamos usar um osciloscópio, pegar o sinal lá dente quadrado. Aqui a ligação do sensor, ele trabalha com 5 volts. Existe uma malha em volta do cabo do sinal, se você tiver dúvida, o chicote estiver arrebentado, o cabo do sinal ele tem uma malha. Por que dessa malha? Se você pesquisar em elétrica, nós vamos falar no assunto de elétrica, temos lá a lei do Faraday, tá? A gaiola de Faraday, ou Faraday. O que é a gaiola de Faraday? É um isolamento da interferências eletromagnéticas. Tá certo? Uma das matérias que escrevi na revista Reparação Automotiva, não me lembro a edição do ano passado, mas eu falei sobre interferências eletromagnéticas que vão afetar tanto o sensor de
rotação quanto o sensor de fase. Esse aqui também existe uma malha, ele tem 3 pinos, apenas 2 pinos são ligados ao elemento sensor. O outro é ligado a um aterramento para quê? Para tirar a interferência eletromagnética. Você vai lembrar aí os mecânicos mais antigos do Fusca, Corcel, Opala, carros carburados que você colocava um autorrádio e esse veículo ele pegava o barulho do motor. Quando se ligava o som, você ouvia o acelerar o ruído. Isso era interferência eletromagnética. Então, o sensor de fase você tem que ter esse cuidado de observar essa malha, o aterramento dela, para não haver uma falha. O sinal dele. Aqui tem a ponta do eixo comando. Então, ele tem umas aberturas e uns fechamentos, chamamos de janela. E o sinal ele vai aparecer aqui para você na tela, um sinal captado pelo osciloscópio, observando o funcionamento dele. Então, ó, janela menor, ele vai apresentar uma onda menor. Janela maior, ele vai apresentar a janela maior. Sincronismo, está naquela primeira tela que nós mostramos, aí nós temos que comparar o funcionamento dele com o sensor de rotação para ver sincronismo. Mas funcionamento do sensor, sinal do sensor correto, é esse sinal aqui limpo, ok? Sensor de detonação. Esse sensor é um sensor piezoelétrico. Para você ter uma noção, para quem não sabe o que é piezoelétrico, um tweeter do veículo, né, que se usava colocar tweeter para fazer ali o agudo. O tweeter ele é um sensor, ele é um sistema piezoelétrico. O piezoelétrico ele funciona por vibração, por ressonância. Então, se eu bato nesse sensor aqui, ligado no multímetro, ele gera tensão, ok? Nós vamos fazer aqui uma simulação, rapidinho. Vamos tentar aqui ligar a conexão dele aqui rapidamente para nós fazermos esse teste. Ele vai dar uma oscilação à medida que eu faço uma vibração com esse sensor. Ele vai me dar um sinal alternado de tensão, ok? Vamos ligar aqui. Ok, eu vou apresentar para você aqui de olho na tela do multímetro. Vamos conectar, desconectou. E ele vai alterar aqui a tensão na tela, ele vai mudando ela. É uma forma de testar esse sensor. Ele é um sensor piezoelétrico. Certa vez eu peguei um Corsa, um Premium, que chegou na oficina e não passava a rotação de 3.000 giros. O que acontecia? Ele acusava sensor de detonação e o cliente já havia substituído sensor de detonação em outras oficinas. Falou, olha, trocamos o sensor de rotação de detonação deste veículo e ele continua aceitando aceleração. Fui conferir e peguei um sinal. Na época eu ainda não trabalhava com osciloscópio, eu aproximei o multímetro do sensor e ele alterou as ondas, os sinais da tela do multímetro, começou a mudar os números sem nenhum cabo ligado, apenas a tela ligada. Aí o que isso me indica? Que há uma interferência eletromagnética. E eu fui observar o que acontecia. O cabo que ligava, o chicote que ligava o sensor de detonação do Corsa, estava passando por trás. Eles haviam removido o motor e quando o motor passou ele por trás do alternador. Eu desconectei, tirei, mudei de lugar e o defeito do carro ficou solucionado. Então havia uma interferência eletromagnética no chicote que influenciava o defeito, causando defeito no sensor de detonação. O que isso vai fazer? A central usa a referência desse sensor para que ela tenha o avanço e o atraso do ângulo, né, de avanço e atraso da ignição do veículo. Então esse sensor ele é primordial para pegar batidas de pino, vibrações do motor. Ele não deve ser anulado a carros que muitas vezes você chega e ele foi cancelado, alguém tirou ele e deixou o chicote desligado. Não pode, mesmo que o carro não registre luz de anomalia, que o carro não apresente alguma falha visível para o motorista, esse sensor ele deve estar em perfeito funcionamento no veículo. Pessoal, e falando do sensor de velocidade, né, nós vamos fazer aqui um teste, lembrando que nós temos sensores de velocidade analógicos, sinais analógicos, e sensores de velocidade
com sinais digitais já atualmente. Este sensor, você tem que observar no diagrama que há sensores, quando ele é analógico, ele é alimentado por 12 volts da tensão de bateria, ele vem um fusível direto. Quando ele é digital, ele é alimentado pela central com uma tensão de 5 volts, beleza? Vamos fazer uma simulação do teste do sensor de velocidade, lembrando que o sensor de velocidade é importante para o cut-off, que é o sistema que quando o veículo desliga os bicos e abre a válvula de canister, numa descida, numa ladeira, onde ele vai trazer economia. Vocês vão lembrar que alguns carros no passado, na linha Multec 700, que era Cadete, Monza, e outros veículos, Gol, com outra montadora, com outro sistema de injeção, esses sensores de velocidade, quando apresentavam defeitos, o carro oscilava a marcha lenta nas paradas. Isso ainda continua. Nós temos que estar atento a isso. Só que existia, por exemplo, o sensor da linha GM, que era este modelo aqui, que ele existia de 6, de 8 e 16 pulsos. E isso, quando se colocava errado, ainda que o sensor era novo, você provocava um defeito no veículo, não resolvia o problema, tá certo? Vamos fazer o teste do sensor e de olho na tela do multímetro para nós vermos o funcionamento dele. Vai gerar uma pequena tensão para você ver que ele funciona. É um teste básico aí na oficina. Ok, então aí na tela do multímetro nós temos uma tensão aí mais ou menos 26, 27 volts, provando o funcionamento. Eu aproximo da roda fônica e ele faz a leitura como um sensor de rotação. Beleza? Esse é um teste básico que você pode fazer na oficina. Os sensores de velocidade, voltando aqui para a tela, ele não pode ser cancelado, não pode deixar sem, porque ele faz parte de toda uma estratégia, né, de funcionamento da central. Lembrando que todos os sensores e atuadores do sistema de injeção eletrônica, eles devem estar em perfeito estado dentro das medidas que aqui apresentadas e algumas outras que vocês vão encontrar na biblioteca técnica do veículo a ser reparado. Esses sensores, eles têm por finalidade informar a central a situação de rodagem do veículo, de funcionamento, para que ela possa, assim, comandar os atuadores e ter um bom funcionamento. E para encerrar, fica aí a dica, não esqueça que nós não podemos deixar de fazer os testes mecânicos também quando se fala em funcionamento do veículo. Lembrando que controle de arrefecimento, de temperatura é muito importante para que o veículo esteja em perfeitas condições e economia. Nem sempre um veículo que está sendo reclamado que consome combustível, o defeito está ligado a bico injetor, a sonda, são sinais que a sonda vão passar de um resultado errado que está vindo, vamos dizer, atrás no funcionamento. Então todo o sistema deve ser verificado. Muito obrigado a você que nos assiste, que participa aqui do canal Oficina do Saber da MTE Thomson. Não deixe de participar, fique sempre atento, há sempre novidades. A MTE está sempre buscando trazer para o reparador novas informações, novas tecnologias e tudo isso aqui no canal Oficina do Saber MTE Thomson. E não esqueça que nós temos uma prova no final do curso, de cada curso aqui no canal, sempre tem uma avaliação para você receber o seu certificado e mostrar para o seu cliente que você é um reparador qualificado no canal Oficina do Saber. Até a próxima e um abraço a todos.